Quero convidar você para orar junto comigo, meu irmão, minha irmã em Cristo. Mesmo que você não me considere seu irmão em Cristo, não tem problema. Ore por mim então. Clame pela compaixão e misericórdia de Deus na minha vida, porque eu sou extremamente falho. Em tudo que eu faço, eu falho. Eu erro. Eu poderia ter feito muito melhor. Pai querido e Deus Todo-Poderoso, encerrando mais uma manhã, ou melhor, mais um dia, iniciamos esta manhã, Senhor, prestando ao Senhor adoração, colocando aos teus pés honra, glória, agradecimento. O Senhor é bom demais para nós. E o Senhor permite que cada um de nós tome conhecimento da sua bondade e da sua santidade. Recebe, Senhor, esse nosso culto, esta nossa adoração. Recebe, Senhor, essa nossa festa para o Senhor. Estamos aqui para te adorar com todo o temor, mas cheio de graça do Senhor nas nossas vidas. Recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração, recebe-nos na tua santa presença. Fala conosco, Senhor. É um assunto meio difícil mesmo, que a gente vai tratar aqui hoje. E vamos mostrar a grandeza do cristianismo através deste assunto. Eu creio que vai servir para as pessoas tomarem conhecimento sobre isso, não só daquilo que ouvem falar, mas tomar conhecimento técnico também sobre este assunto. Que muita gente adota esta posição, mas nem sabe o que é. O cristianismo é a verdade. Cristo é a verdade. Nós não podemos deixar de levar a verdade para quem quiser ouvir. Então eu peço aos teus pés, Senhor, fala conosco. Esta é a oração que eu apresento a Ti, Pai querido, nesta manhã, pedindo que o Senhor nos afaste da mentira. E oro no nome do Cristo Jesus. Amém. Irmãos amados e irmãs queridas, eu quero convidar vocês para que vocês abram as suas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo 19, versículo de número 15. Apocalipse 19, 15. Enquanto você vai abrindo aí, eu preciso aproveitar toda e qualquer oportunidade que eu tenho para trazer informações. Até a minha formação como jornalista, repórter, né? Sempre me leva a esse tipo de atitude. Então, eu quero que você entenda, principalmente as minhas queridíssimas irmãs. Eu quero que você entenda muito o que eu vou falar aqui. E eu creio que as irmãs que nos ouvem, que nos assistem, seja ao vivo
né, ou depois nas mídias, são mulheres inteligentes, mulheres capacitadas por Deus. Eu creio isso, não estou falando para agradar, nem para jogar confete, não. Estou falando porque eu creio, que eu acho que uma mulher que não tem essa capacidade de entender, ela não acompanha a nossa programação. Não acompanha, não tem como. Então eu quero trazer primeiro esta informação aqui para vocês. Olha, eu não sou contra a Lei Maria da Penha. Por favor, entenda. Entenda. É fora de propósito o homem agredir a mulher, seja por palavra, de qualquer forma, qualquer tipo de agressão não é aceitável. Não é aceitável, tá? E eu digo para você, sempre falei aqui, irmã, se o teu marido te agride, sai fora desse relacionamento. Sempre falei isso. E já fui criticado. Onde já se viu um pastor falar para separar? Eu vou falar para a mulher ficar e morrer? Não, vou falar, sai fora. Se o seu marido, não é esposo, não é companheiro, sai fora. Sai. Vai cuidar da sua vida, deixa ele com a grosseria dele. Entendeu? Não sou contra, pelo amor de Deus. Não deturpe o que eu quero trazer para você. Mas eu quero trazer informação, porque hoje é só informação. Eu não sei se você sabe a história da Maria da Penha, né? Que acabou virando o nome de uma lei, né? Acho que é 11.000, alguma coisa, não sei, tá? Mas foi lançado um livro já há algum tempo. O livro se você quiser comprar, não sei como é que é, veja aí na internet. Eu sei que o livro está à venda. O livro é de Marco Antônio Herédia Viveiros. Se eu não me engano, é de um cearense, se eu não estou enganado. E esse livro dele traz revelações bombásticas sobre a Maria da Penha. Então o nome do livro é A Verdade Não Contada no Caso Maria da Penha, né? Eu não sei se você já teve curiosidade de entrar na internet e buscar informações a respeito da Maria da Penha. Eu também não estou aqui criticando a Maria da Penha, hein? Só que, como escreveu o irmão aqui para mim, nesse país, né, é difícil saber o que é verdade, viu? É difícil, porque é muita mentira, né? O próprio nome da Lei Maria da Penha, né, é uma grande mentira, tá? Então, se você quiser tomar conhecimento, a internet tem material farto e tem o livro A Verdade Não Contada no Caso Maria da Penha. Marco Antônio Herédia Viveiros. Tá? Vale a pena você se informar a respeito, né? Porque, olha, eu vou mais... Se você ficar atrás do Jornal Nacional, porque tem gente que acha que o informativo oficial do Brasil é o Jornal Nacional. Não é. Não é. Tá? Falei o que eu tinha que falar a respeito desse assunto. Agora vamos falar de um outro assunto. Um assunto que você precisa saber. Todo mundo precisa saber.
Vamos ler a Bíblia? Apocalipse 19, 15. Está falando do tempo em que o nosso Senhor Jesus Cristo vai reinar sobre a terra. Este tempo terá um governo teocrático. Teocrático. Deus vai mandar. Deus. Será um governo perfeito. Será um governo que Cristo será o rei deste mundo. E os salvos reinarão com ele. Reinar com ele não quer dizer que os salvos vão mandar, não. Os salvos estarão ao lado de Cristo. E Apocalipse 19, 15 fala sobre isso. Está escrito assim: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Está falando desse tempo em que Jesus Cristo vai ser o comandante verdadeiramente desse mundo. E eu quero falar hoje para você, se você não sabe o que é, eu quero trazer para você uma informação que cristianismo e comunismo não tem como. Não tem como. Não, mas não tem como. Até muita gente que diz que o início, né, da igreja, o início do cristianismo foi fundamentado no comunismo. Isso é um absurdo, isso é um devaneio, é uma loucura. É uma loucura. Então eu quero trazer para você o que é comunismo. Mas por que você está falando isso? Primeiro, porque tem tudo a ver com a vida do cristão. Nós estamos aí caminhando, o tempo não para profundas mudanças no mundo. Então eu quero trazer a informação para você que, com todos os problemas que nós temos, e eu quero aqui dizer que eu estou muito triste com esse órgão chamado ANS, Agência Nacional de Saúde, e também com o Supremo, porque se não voltarem, se o Supremo não voltar atrás, muitas crianças vão morrer ou não vão ser tratadas adequadamente. Já muitas crianças estão morrendo e não estão sendo tratadas adequadamente. Por quê? Não sei se você tem acompanhado aí. Isso é a Agência Nacional, acho que a ANS deve ser isso mesmo, Agência Nacional de Saúde, ou alguma coisa muito parecida com isso. É tanta sigla também que, né, os planos de saúde vão deixar de fazer, não foi o Supremo, foi o Superior Tribunal de Justiça, perdão, obrigado Jair, STJ, estou falando que é tanta sigla, Superior Tribunal de Justiça, deu
o aval para que os planos de saúde só tratem daquelas doenças que estão, também não sei se é o termo correto, acho que é, meu Deus, como é que chama lá? É uma relação que eles têm lá. Quando você vai buscar um atestado médico, né, o médico coloca um número, umas siglas lá no seu atestado, dizendo, aquela sigla diz o tipo de saúde. Então eu, por exemplo, tenho o meu neto Paulinho, né, ele passa duas vezes por semana com um fonoaudiólogo e com um fisioterapeuta, né? E isso o plano de saúde cobre. Cid, muito bem, obrigado, é isso aí mesmo. Eu já ia falar bobagem, eu ia falar outra coisa, tá vendo? O plano de saúde cobre, contrariado, mas cobre. Parece-me que vai dar problema. Entende? Então, estou muito contrariado então, com o STJ, né? Que mais uma vez apoiou a Agência Nacional de Saúde, que apoia os planos de saúde, enfim. Isso aqui não está bom. Código Internacional de Saúde. Obrigado. Isso aqui não está bom. Nunca esteve bom. Também não vamos achar que estava bom. Né? Isso aqui já vem deturpado lá com Fernando Henrique. Entendeu? Só que estava tudo mascarado. E o negócio explodiu agora. Tudo aquilo que estava encoberto, mascarado. O nosso país tem quando um presidente assume, um prefeito assume, ele diz assim, não, a gente não vai fazer caça às bruxas. Você já ouviu isso? Quer dizer, a gente não vai mexer em tudo que foi errado que o meu antecessor fez. Eu sempre achei um absurdo isso. Isso não é caça às bruxas, isso é defender o povo. Deveria ser assim. A democracia é isso. A democracia quer dizer o seguinte: o povo é o alvo, ou deve ser o alvo do governante. O governante, na democracia verdadeira, governa para o povo. Enquanto que o comunismo, ou, eu não sei se você sabe, o socialismo é um grande passo para o comunismo. Todo país que partiu para o socialismo, depois derivou para o comunismo. E segundo o dicionário Aurélio, da língua portuguesa, comunismo é sistema social, político e econômico desenvolvido teoricamente por Karl Marx e proposto pelos partidos comunistas como etapa posterior ao socialismo. Então, isso que eu acabei de falar aqui, que todo partido socialista se transformou em comunista, não é opinião minha. Né? O comunismo, eu quero dizer para vocês que tanto o socialismo como o comunismo é completamente antagônico, quer dizer, contrário aos ensinos de Cristo. Se você, irmão e irmã querida, apoia ou vota em qualquer candidato ou partido
Presta muito atenção nisso. Eu não estou determinando o que você vai fazer. Eu estou trazendo informações para você. Daí para frente você faz o que você quiser da sua vida. Só que você não vai mais poder dizer assim, eu não sabia. Para você dizer eu não sabia, você deixa de ouvir ou deixa de ver. Porque o comunismo, ou melhor, o socialismo, que é a primeira etapa para se impor o comunismo, é completamente antagônica ao cristianismo. É contrário aos ensinos de Cristo. E existia um sujeito nos Estados Unidos que foi morto, né? E você deve se lembrar, eu vou citar o nome dele aqui, mas você deve se lembrar, ele era um pastor negro. Eu não sei por que tem que falar que era negro, porque tanto faz se ele era negro, se ele era azul, se ele era verde, amarelo, isso não importa, né? Por que dizer que o Martin Luther King era negro? Que diferença faz a cor dele? Ele, em muitos escritos dele, ele estabelece 3 razões pelas quais o cristianismo e o comunismo não têm como viver juntos. Me parece que já tem comunista ou socialista aí se manifestando, né? Ora, antes de você se manifestar, ouça o que eu vou falar. Você está com medo de ser socialista ou comunista e estar contrário a Cristo? Você não pode ter medo. Você tem que aprender, entender e tomar o caminho correto. Se você entender que você está no caminho errado. Não precisa ter medo. É que nem injeção. Dói, mas faz bem, né? Então eu vou trazer aqui as 3 razões citadas por Martin Luther King, né? Que eu entendo também que são muito claras para mostrar que cristianismo e comunismo não conseguem andar juntos. Por quê? Quando eu falar em comunismo, estou falando em socialismo e comunismo, tá? Senão eu vou ter... obrigado, Márcio. Senão eu vou ter que sempre falar socialismo e comunismo. Entenda que o socialismo é o grande primeiro passo para o comunismo. O comunismo se baseia numa visão materialista e humanista da história e da vida. A teoria comunista não é a inteligência nem o espírito que decidem o universo. O comunismo não crê que a inteligência maior e o Espírito Santo é que dirigem o universo. O próprio Deus, é claro. O comunismo, como o socialismo, crê que é a matéria que decide o universo. O mover da matéria. A fusão da matéria. É só a matéria. O socialismo e o comunismo não crê em Deus, que é a inteligência maior, que é o próprio Espírito. É óbvio que essa maneira de pensar é uma maneira ateísta, que a maioria dos socialistas e comunistas nem sabem disso, né? É a mesma coisa o sujeito que frequenta a maçonaria. A maioria dos maçons não sabem de nada da maçonaria. É a mesma coisa, a maioria dos socialistas e dos comunistas não sabem nada. Sabem que o galo cantou, mas não sabe onde, né? Para eles, a filosofia
comunista, a filosofia comunista, né? A visão comunista, para eles Deus é um mito criado pela imaginação. A religião para eles é um produto do medo e da ignorância. E a igreja, criada por nosso Senhor Jesus Cristo, para a tese socialista e comunista, a igreja é uma invenção dos governantes para controlarem as massas. O comunismo, igual o humanismo, mantém, além disso, a grande ilusão de que o homem pode salvar-se a si mesmo, sozinho, sem a ajuda de qualquer poder divino. E, salvando-se a si mesmo, a visão socialista e comunista, o homem pode iniciar uma nova sociedade, nos moldes do socialismo e do comunismo. A segunda razão citada por Martin Luther King, que eu quero trazer para vocês, porque estou aqui proclamando a palavra de Deus, fundamentado em Apocalipse 19:15, é que o comunismo, na verdade, não aceita os absolutos morais estabelecidos. O comunismo emprega a filosofia de que os fins justificam os meios. Teoricamente, eles dizem que lutam por uma sociedade sem classes, mas os métodos que empregam para realizar esse intento tão nobre são quase sempre, ou na maioria das vezes, abomináveis. O socialismo e o comunismo, na sua tese, é bonito. Mas a mentira, a violência, o assassinato, a tortura são considerados por eles meios justificáveis para realizar esse objetivo de uma nova sociedade. E se você acha que isso que eu estou falando é mentira, é exagero, então quem é socialista ou comunista, porque uma coisa leva a outra, né, deve conhecer Lenine. E isso que eu vou ler aqui são palavras de Lenine, não esse cantor pernambucano do Nordeste. Não, eu até gosto dele. Mas não é dele, não. É Lenine. Ele diz assim: devemos estar prontos a empregar o ardil, a fraude, a ilegalidade e a verdade encoberta ou incompleta. Pronto. A história moderna tem passado muitos dias de terror por causa desta opinião, por causa dessas palavras de Lenine, que têm sido tomadas a sério por muitos dos discípulos do socialismo e do comunismo. E se você tiver uma memória razoável, você vai ver que alguns crimes antigos não foram ainda solucionados, ou foram solucionados parcialmente.
refrescar a sua memória, usando como base as palavras de Lenine. Vou repeti-la. Devemos estar prontos a empregar o ardil, a fraude, a ilegalidade e a verdade encoberta ou incompleta. Quem matou Toninho, ex-prefeito de Campinas? Quem matou? Quem? A viúva, que eu não conheço. A filha, que eu também não conheço. Mas até hoje espero a verdade. Quem matou aquele prefeito ali na Grande São Paulo, não me lembro a cidade, Celso Daniel? Quem matou? E a gente vai começar a revirar aí, viu? Teve aquele ministro do Supremo que o avião caiu. Teve aquele candidato que estava virtualmente eleito do Nordeste a presidente, que também morreu. São coisas que até hoje não foram resolvidas ou, sabe? A terceira fala de Martin Luther King é que o comunismo atribui o máximo valor ao Estado. O homem, no comunismo e no socialismo, é feito para o Estado, ao invés do Estado ser feito para o homem. Parece que primeiro foi criado o Estado e o Estado deu vida ao homem. Eles usam uma maneira de engambelar o povo, dizendo que o Estado, na teoria comunista, é uma realidade intermediária que desaparece quando a sociedade é dividida em classes. Na teoria, isso até pode ser verdade, mas também é verdade que, enquanto o Estado se mantém, ele é a finalidade da sociedade. Você vive para o Estado. O homem passa a ser o meio. E não existe qualquer direito inalienável do Estado. Quem tem direito no comunismo e no socialismo, se você não sabe, quem tem direito, o direito é dado pelo Estado. As liberdades de expressão, de poder falar, de poder proclamar, seca sob o regime socialista e comunista. O homem fica restrito. A liberdade do voto, a liberdade de ouvir ou de ler, a liberdade de religião é cerceada neste regime chamado comunismo. O homem passa a ser o servo dedicado do Estado onipotente. Você está vendo como não tem jeito você ser cristão e ser comunista? Por causa disso que não existe cristão comunista. Ou o sujeito é cristão,
Ou o sujeito é comunista. Eu não sei quem matou, nem você sabe. Se você souber, você tem que informar a Polícia Federal. Você sabe quem matou? Você sabe quem matou o jornalista, o sujeito? Você sabe? Então informa a Polícia Federal. Você está perguntando para mim? Eu não sei, ninguém sabe. Até onde eu tenho lido, ninguém sabe. Não foi o governo que matou. Não foram autoridades governamentais. Até onde se sabe, se houve morte, você está afirmando que houve aí. Ninguém sabe se eles estão vivos. Ninguém sabe. Você está afirmando. E se houve morte, até onde se sabe, né, foram de civis, de garimpeiros, não sabe-se de quem. Você está boiando, amigo, como você sempre boiou. Está mais preocupado em combater o que eu estou falando do que em ouvir o que eu estou falando. Desce para a terra, vai. Então eu posso afirmar aqui, fundamentado na Bíblia e também nesses 3 pontos, alicerçados por Martin Luther King. Olha, você está combatendo, é para rir mesmo, né? É para rir. É para rir. O sujeito está combatendo escritos de Martin Luther King. Então, fundamentado aqui na Bíblia, que fala do milênio, que esclarece para quem não sabe que o fundador da... Não, é claro que eu não sei, eu deixei a pergunta, presta atenção, eu perguntei, quem matou o Toninho? Eu não sei, nem a viúva, nem a filha sabe. Eu deixei a pergunta, não sei se... É que a sua ânsia em me contradizer é tão grande que você nem ouve. Aí eu perguntei, quem matou o Celso Daniel? Eu perguntei. Eu não sei quem matou. Eu estou dizendo que no sistema político socialista e comunista, o que eles usam são meias verdades. Entendeu? Estou dizendo que na época dessas mortes, vivia-se uma alegria no Brasil do socialismo e o comunismo ser implantado. É isso que eu estou dizendo. Pô, é duro a gente ter que falar e explicar depois, né? Porque o Lenine escreveu, devemos estar prontos a empregar o ardil, a fraude, a ilegalidade e a verdade encoberta ou incompleta. Entendeu? Por causa disso que eu deixei a pergunta. É que eu não fico sem responder ninguém. Você sabe por quê? Porque a gente está falando, o sujeito coloca umas coisas que não tem nada a ver, mas outras pessoas falam, olha, ele não falou nada disso, será que ele... Então eu respondo, mas está ficando ridículo de sua parte. Está ficando ridículo, sinceramente. Então, como cristãos, precisamos entender que não existe sistema político ou social que seja perfeito. Não existe. Nunca vai existir, entendeu? A não ser o milênio. O milênio será perfeito, porque será comandado por Cristo. Então, qualquer método de governo que o ser humano, que é por natureza falho e caído, criar, vai haver falhas, nós sabemos disso. Porém, queridíssimo irmão e queridíssima irmã em Cristo Jesus, se alguém se denomina cristão, terá que, no mínimo, concordar com os ensinos bíblicos que declaram de forma clara que o único meio de um governo sem erro
sem erro, não tô falando de roubalheira, não estou falando de enriquecimento ilícito, estou falando de erro, não estou falando de desonestidade, estou falando de erro. A única forma de um governo sem erro é a teocracia. E segundo a Bíblia Sagrada, ela será estabelecida, queiram os homens ou não, aceitem ou não, porque o texto de Isaías 65 e o texto que nós lemos aqui, Apocalipse 19:15, diz que isto vai acontecer e está acabado. Está acabado. Então eu acabei de trazer este esclarecimento sobre o que é socialismo. Dizer que a igreja primitiva nunca foi socialista, porque quem afirma isso, no mínimo, não sabe o que é socialismo. Eu dei um toquezinho técnico aqui do que é, né? Socialismo é isso que Lenin escreveu, a igreja primitiva era assim? Eu creio que não, né? Porque meia verdade não passa por Jesus, né? Então, quem diz que a igreja primitiva era socialista ou comunista é completamente ignorante sobre socialismo e comunismo. Eu concordo com você. Os comunistas dividem o que é dos outros. O que é dos outros. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu quero louvar o Senhor por essa oportunidade de levar para os meus irmãos e irmãs um pouquinho mais sobre essa grande mentira, essa grande farsa, que inclusive é aplicada na maioria das igrejas neopentecostais, pentecostais e renovadas, né? Porque a gente falou aqui tecnicamente do que é o socialismo e o comunismo, que ele é fundamentado, né, no humanismo e na materialidade. E é isso que essas igrejas pregam: humanismo e materialidade. Graças eu te dou, Senhor. Muito obrigado, do fundo do meu coração, por essa oportunidade de levar esclarecimento, Senhor. Glórias a Ti, Pai querido. Graças, graças, graças eu te dou. Senhor, que a gente tenha juntos hoje, que nós tenhamos crescido um pouquinho mais, que seja um micro, na graça e no conhecimento do Senhor. Serviu para a gente saber que isto é uma grande mentira. Grande mentira. Continua, Senhor, falando ao nosso coração, à nossa mente, se for de Tua vontade, traga-nos de volta aqui, na segunda-feira, para cultuar o Senhor e transmitir a verdade em nome de Jesus. Amém.